Beleza? Então, estamos começando a oficina do dia 23 de maio de 2023. Hoje é uma oficina um pouco aí diferente, de novo, né? Mais uma oficina que é um pouco diferente em relação ao que a gente vinha fazendo, porque como agora nós temos os times já se formando e se inscrevendo, né, para as competições, a gente vai ter um treino, que foi esse treino aqui elencado para hoje. Eu sei que alguns de vocês já fizeram esse contest, então quem já fez esse contest pode usar o tempo aí do treino, né, pode usar o treino para fazer outra coisa, para ver problemas antigos que não passaram e tal. Mas o interessante é que é uma prova fechada, né? Por favor, cuidado aí, cara, para não conectar nada, que está muito sensível. Os cabos aí não funcionam, tive que ficar procurando o cabo que funcionasse. Tá? Então, o treino que foi linkado para essa semana é uma prova fechada, né? Prova aí da seletiva ou da maratona, que aconteceu aí em parceria da UNB com a UDESC, foi no começo de maio. Então, uma prova aí com com problemas que vão de A a N, né? Então, tem problemas de todos os níveis e assuntos, basicamente, né, na prova. Então, a ideia é vocês fazerem essa prova tentando simular o máximo possível as condições da competição, né? Tentando aí, sei lá, reservar um período de 5 horas, tentar ver aí até a questão da alternância de máquinas, etc. É claro que hoje, por exemplo, a gente não tem 5 horas aqui na oficina, então vocês podem pensar em fazer essas 5 horas um pouco a prestação, no sentido de vamos começar a simular a prova, e aí marca o tempo que vocês usaram no treino hoje para fazer a prova e depois se reúne no outro dia para terminar de fazer. Seria assim, claro, né? Seria o ideal. Eu sei que nem todos os times têm essa disponibilidade, mas vocês podem simular, por exemplo, vamos usar 3 máquinas, mas só para ler os problemas, porque na prova você tem 3 cadernos de prova, então você pode usar, os 3 podem estar lendo problemas, mas usar só uma máquina para codar, por exemplo. Então, vocês simulam aí as condições da prova o tanto que vocês quiserem, tá? O objetivo aí é que vocês consigam fazer o máximo de problemas possível e tentar também medir um pouco como é que está o entrosamento do time, o desempenho do time. E aí, para vocês poderem fazer esse treino, a gente vai fazer aqui, então, só 2 probleminhas de aquecimento mesmo, bem simples, nenhum deles é exatamente difícil, até pensando no pessoal que ingressou aí no clube de programação, novamente, né? Então, nada de muito especial vai acontecer aqui nos problemas que a gente vai fazer. O objetivo mesmo é tentar vencer os problemas da oficina o mais rápido possível para vocês terem mais tempo para o treino, tá bom? Então, o pessoal que está aqui no laboratório e do pessoal que está online também, eu sei que Raul fez a prova da UDESC, né, Raul? Mais recente, sim. Oi? A que teve por último, sim, junto da UNB. Beleza. Eu não sei se tem mais alguém que fez aí a prova da UDESC. Não? Não. Então, para a maioria de vocês, a prova é nova, né? Ok, legal. Então, tá. Eu estou falando um monte de coisa, só que eu estou compartilhando só a aba do clube, eu não estou compartilhando a tela toda. Olha só, o mico, de novo, né? Vamos lá, então. Então, vamos fazer esses 2 probleminhas aqui da oficina mais simples, para vocês poderem treinar logo de uma vez, né? Hoje, o foco é vocês poderem treinar, poderem praticar. Então, são problemas aí que acho que também caíram em alguma competição da UNB mais antiga, não sei se todos são conhecidos aí, mas vamos lá. O primeiro desses problemas é o problema FISBUS, e nesse problema, você precisa imprimir os n primeiros números naturais, 1 por linha. Detalhe que, assim, já começa a polêmica no próprio enunciado do problema, porque ele fala n primeiros números naturais, e aí ele começa a imprimir a partir de 1. Tá? Então, já dá para ver que o autor do problema considera que 0 não é natural, o que é polêmico, né? Então, vamos lá. Você tem que imprimir os n primeiros inteiros positivos, tudo bem? 1 por linha. Só que todos os múltiplos de 3,
devem ser substituídos pela palavra FIS. E todos os múltiplos de 5 pela palavra bus. E todos os múltiplos que sejam de 3 e de 5 ao mesmo tempo pela palavra FISBus. Tudo bem? Então, você vai ver aí FISBus e FISBus. Ok? Então, a entrada consiste num único inteiro n, e você vai ter que dar como saída o número de linhas em que são impressos números naturais, números inteiros positivos, tudo bem? Então, por exemplo, para n igual a 15, vejam que a gente imprimiu um total de 8 valores numéricos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para n igual a 15, a resposta é 8. Beleza? Para n igual a 4, a resposta é 3, né? Porque os 4 primeiros valores aqui, 3 é que são impressos. Para n igual a 10, a resposta é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 valores numéricos. Ok? E aí, alguém tem alguma sugestão de como a gente poderia resolver o problema? Como dado n, e o n pode ser até 10 da nona, tá? O n vai até 1 bilhão. Então, a ideia de contar, de fazer um for, considerando todos os números de 1 a n, não é uma boa ideia. Isso não vai passar no time limit. Mas a gente consegue fazer um pouco mais esperto que isso, né? Como é que a gente poderia descobrir, dado n, quantos números são excluídos aí, né? Quantos múltiplos de 3 e de 5 vão ser removidos dos inteiros de 1 a n. E aí, quem pode falar alguma coisa? Bem, você tem o valor n. Daí, você pode dividir ele, só pensando, você pode dividir ele por 3, você vai obter a quantidade de múltiplos de 3 que você tem até n, né? Pode dividir ele por 5 também. E você tem os múltiplos que são tanto múltiplos de 3 e de 5, né? Que são múltiplos de 15. Então, você poderia dividir por 3, dividir por 5, somar esses valores, só que daí você vai ter os repetidos, né? 4, 3 e 5. Aí você pode subtrair os múltiplos que são da divisão por 15. Certo? Isso aí, perfeito, né? Isso é conhecido na matemática por nome um pouquinho chique. Qual que é o nome chique desse princípio? Princípio da... Vamos lá. Inclusão e exclusão, né? É que agora mesmo no atendimento de matemática discreta, o Gabriel me procurou para perguntar sobre esse exercício. Então, eu posso... Então, quantos números eu tenho, né, que são múltiplos de 3 ou de 5 de 1 a n? Então, são os números que são múltiplos de 3, mais os números que são múltiplos de 5, menos os números que são múltiplos dos 2, ou seja, múltiplos de 15, certo? Então, e o problema, basicamente, é isso. Deixa eu alternar aqui e botar um max. Professor, como que vai iterar daí para velocidade? Você vai dar nota? Não, você não vai iterar, Mas, né? como que você vai fazer isso? Como que eu sei quantos números... Ó, vamos lá. Esse é o CF... Qual que é o número mesmo? 225447A. Então, se eu tenho lá um número n, eu sei que o número de múltiplos de 3 que eu tenho de 1 a n é o quociente da divisão de n por 3. Tudo bem? É o piso aí da divisão de n por 3, que em C, C++, é só escrever n barra 3, certo? É a quantidade de números que são múltiplos de 3 de 1 a 3. Os números que são divisíveis por 5, a quantidade deles é o quociente da divisão de n por 5. E a quantidade de números que são múltiplos de 3 e de 5 é o quociente da divisão de n por 15, beleza? Então, a gente tem que pegar esse quociente mais este quociente menos esse quociente. Essa é a resposta do problema. Certo?
Então, é uma conta que a gente faz em O de 1. Beleza? Então, vamos lá. Isso é tudo, basicamente, o que a gente tem que codar, né? O nosso problema aqui, a gente vai ter o inteiro N, que a gente vai ler, e aí a gente vai imprimir a nossa respostinha, que é essa conta. Ups, de novo. Mas que coisa! Eu tô com teclas mortas no meu teclado. É o nível da coisa aqui. E aí, por isso que eu tô atrapalhando. Basicamente, a seta para baixo do meu teclado tá morta, não funciona. E aí tem que virar sem ela. Né? Eu navego no código com a seta, mas não vai para baixo. Tem que ficar clicando, enfim. Professor, você fala mal do Vim, mas se tivesse no Vim, você poderia usar a tecla K. Então, no Emacs também. Eu só não lembro qual que é o comando aqui no Emacs para eu alternar o modo de navegação. Tem um modo de navegação no Emacs, basicamente. Só não lembro. Enfim, o Emacs é bom, eu que sou ruim. Vamos lá. Eu vou compilar e testar. Eu não coloquei return 0 da vida, né? Não terminei o código aí, peraí. Tá mais difícil. Aham. Peraí. E eu tô somando tudo, né? Enfim, eu só fiz besteira. Então, aqui é N+, aqui é menos, e tem que trocar os N's para minúsculo. Eu, via de regra, gosto de usar letras minúsculas para variáveis e deixar letras maiúsculas para constantes. É um padrão que eu gosto de seguir. E eu acho que quanto menos shift eu tiver que apertar, melhor. Sei lá. Então, vamos compilar e testar. É uma tecla menos para apertar. E olha só, onde é que eu salvei esse código? Eu não sei. Eu salvei na raiz. Não, então... Não. Só tem um caso de teste. É só um caso de teste. 225 447A B. Beleza. Agora sim. Ups. Compilando. Muito bem. Pegar os casos de teste lá da descrição do problema. Então, por exemplo, 15 e alguma coisa deu errado, e 15 a resposta deu 7. Então, o que eu fiz de errado aqui? N sobre 3, N sobre 5, menos N sobre 15. Subtrair isso de N. Opa, diga, Raul. É o contrário, tipo, N menos isso. Pera, só um segundinho, vai. Pode falar, Raul, de volta? Desculpa, é que o problema é contar quantos que não são múltiplos de Quantos que não são? Sim, é N menos da conta. Claro. Tudo bem. Beleza? É quantos que são impressos números. Valeu, Raul, obrigado. Então, é o complemento, né? Esqueci desse detalhe. Muito bem.
4 com 3. E 10, 5. Beleza. E TNP. Nossa, caminho longo aí. Certo? Fechou. Vamos agora para o próximo problema. O problema é bem interessante, é o jogo certo. É fácil também, mas você tem que pensar um pouquinho para tirar a solução. Quer dizer, não é tanto assim, mas talvez alguém muito iniciante fosse se bater um pouquinho para resolver, tá? Então, a ideia é, você tem um tabuleiro de batalha naval e você vai dispor alguns navios no tabuleiro para começar o jogo, certo? E uma regra aí, para quem já jogou batalha naval, é que os navios não podem se encostar. Então, você tem que dispor os navios no seu tabuleiro e os navios não podem se encostar, né? Então, você tem uma fotografia do tabuleiro que o Jorge, sei lá, montou, o Jorge, e você quer saber se está válido ou se ele tem que reorganizar o tabuleiro. Então, aqui, por exemplo, a gente nem consegue saber, né, se o navio, se são 2 navios horizontais ou se são 2 navios verticais, mas, na boa, não interessa, ele tem que reorganizar o tabuleiro, tudo bem? Porque a gente tem, com certeza, navios colidindo. Nessa situação aqui, por exemplo, a gente não tem navios colidindo. N sempre indica que tem um navio naquela posição. Quando você tem adjacências consecutivas, na horizontal ou na vertical, você supõe que se trata do mesmo navio. Então, aqui, eu não vou supor que são 2 navios de comprimento 1 que estão adjacentes, e sim que é um navio de comprimento 2. Então, assim, sendo possível interpretar que o tabuleiro é uma configuração válida, a gente interpreta como uma configuração válida. Mas é diferente, por exemplo, deste caso, em que a gente tem certeza que essa configuração não é válida. Que a gente tem certeza que tem navios colidindo. Tudo bem? Aqui, sendo possível interpretar que não há navios colidindo, a gente interpreta que não há navios colidindo e a resposta, a solução do problema é comece a partida, né? Então, um navio aqui, outro navio na vertical aqui, outro navio na vertical e outro navio de comprimento 1 lá no cantinho. Aqui, ó, a gente tem várias colisões, né? Com certeza tem esse navio colidindo horizontal com esse navio vertical, com esse navio vertical, e mesmo esses 2 navios aqui, eles colidem porque adjacências na diagonal também são consideradas, tudo bem? Então, preciso ter um espaço mesmo separando navios. Então, em volta de cada navio, eu sempre preciso ter uma moldura de água completa. Ou uma moldura formada por células de água ou pelas bordas do tabuleiro. Assim, tem que ter a moldura aí em volta do navio, tá bom? Você pode ter, tipo, uma região diagonal? Não, você só pode posicionar navios na horizontal ou na vertical. Isso acho que vai falar em algum lugar aqui da descrição do tabuleiro. Mas, essa é uma pergunta do Bernardo, é uma observação realmente muito importante, né? E ela já é um caminho aí que nos permite tirar uma solução bem simples para identificar quando que a instância do problema é uma instância negativa. Porque se eu não posso colocar navios na diagonal, então toda vez que eu identificar adjacências na diagonal, eu com certeza tenho uma colisão. Tudo bem? Eu com certeza tenho uma colisão se eu encontro aí 2 posições N adjacentes por uma adjacência que é na diagonal. Beleza?
Agora, será que essa condição suficiente que eu identifiquei aqui para as instâncias negativas, será que essa condição suficiente é também uma condição necessária? Quer dizer, será que sempre que a instância é negativa, eu tenho dois n's que se encontram por uma adjacência na diagonal? Eu sei que, claro, né, adjacências na horizontal ou vertical eu não posso considerar, porque poderia ser o mesmo navio, né? Mas será que quando dois navios colidem, com certeza vai ter ali alguma diagonal em que eu vou encontrar dois n's adjacentes naquela diagonal? O que vocês acham? Parece que sim. Parece que sim, né? E quando você analisa os casos, bom, você tem um navio um navio aqui colidindo com outro, tudo bem? Ainda que os dois estejam na mesma direção, se eles se colidem, o segundo navio ele pode estar para a direita do primeiro navio, ou totalmente contido, ou para a esquerda, ou com alguma interseção com a direita e a região, o segmento onde está o primeiro navio, enfim, todas essas situações, você tem uma adjacência na diagonal, né? Ainda que esse N, deixa eu pegar aqui o Emacs mesmo, que eu acho que vai ficar mais fácil até. Ó, ainda que você tenha algo assim, você tem uma adjacência na diagonal aqui, tá vendo? Ainda que você tenha algo assim, você tem adjacência na diagonal. Aqui também, você sempre vai ter adjacência na diagonal, não importam os tamanhos dos navios, não importam onde as adjacências ocorrem, né? Mesmo o navio de baixo ocorrendo totalmente à esquerda, ou com interseção aqui, com a borda da esquerda, ou totalmente contido, ou até com interseção com a borda da direita, ou totalmente à direita, né? Em todas as situações a gente identificou uma adjacência na diagonal, isso quando os navios estão posicionados na mesma direção. E quando eles estão, um na direção horizontal e outro na vertical, também, né? Mesmo se tivesse essa situação aqui, ó, eu tenho uma adjacência na diagonal. Ou essa situação aqui, eu tenho uma adjacência na diagonal. Ou esta aqui também, ou até esta aqui. Enfim, eu sempre vou ter aí uma adjacência na diagonal, identificando que há colisão entre os navios. Então, a gente percebeu aí, né, que a adjacência na diagonal é uma condição suficiente e necessária, então é uma caracterização das instâncias negativas. Então, basta a gente percorrer aí todas as células que têm um N e ver se em alguma das 4 diagonais eu tenho um outro N. Se isso acontecer para algum N, a gente sabe que a instância é negativa, a gente vai imprimir reorganize o tabuleiro, porém, se isso não acontecer para nenhum N, a gente vai imprimir comece a partida, que é a resposta do problema. Tudo bem? Beleza, né? Eu acho que outras abordagens seriam possíveis, mas digamos que se você não tem essa sacada de checar só as diagonais, provavelmente você ia fazer um código complicado demais e possivelmente ia tomar wrong answer, né? É um problema um pouco, assim, meio chatinho de abordar se você não tem essa sacada de que checar as diagonais é suficiente necessário. Provavelmente você ia fazer mais coisas aí que poderiam levar a você tomar uns wrong answers. Bom, vamos implementar. Esse é o CF2254447I. A gente vai começar, então, lendo a entrada. De acordo com a descrição do problema,
A entrada começa com as dimensões do tabuleiro. E o tabuleiro tem tamanho, no máximo, 500 por 500. Então, eu vou ler N e M. Vou fazer um forzinho para ler todas as N linhas. E eu vou capturar cada linha uma por vez, né? Vendo cada linha como uma string, A, I, assim, né? Então, assim eu leio todo o grid. E agora eu vou começar com a minha resposta, que começa 1, e quando identificar dois N's adjacentes por uma diagonal, eu abaixo essa flag para 0. Tudo bem? Opa. Então, dada uma posição IJ do tabuleiro, eu preciso identificar as suas 4 diagonais. Eu vou fazer isso com um vetor de diferenças, né? Com um array de diferenças, que eu acho mais simples de fazer. Eu tenho as 4 diagonais identificadas pelas diferenças na coordenada I e pelas diferenças na coordenada J. Na coordenada I, eu vou colocar 1, 1, menos 1, menos 1. Na coordenada J, 1, menos 1, 1, menos 1. Aí, uma vez que eu tenho esse vetor de diferenças, eu posso, então, iterar sobre as 4 diagonais e definir cada posição que eu quero considerar é a seguinte, é a posição I mais DIK e J mais DJK. Agora que eu calculei, né, essa posição I2 e J2, eu preciso primeiro validar a posição. Então, vamos validar a posição. Certo. Pois não? No caso desse exercício aí, tipo, em vez de fazer a posição, dá também para só checar ali que a desligando a porta. E aí a última leitura. Perfeitamente. Poderia, né? Checa só as posições que não estão nas bordas da matriz, porque se tiver uma adjacência de diagonal em que uma das duas posições está na borda, a outra não está com certeza. Tudo bem? E aí... As bordas? Quer dizer, ao invés de fazer essa for... Aqui, ó, a ideia do Thiago é... Se tiver tipo um cabeça de 3. Ah, é verdade, aí não dá. É verdade, obrigado, Bernardo. Isso aqui, Thiago, você podia ter aqui na borda, isso aqui, né? E aí você tem esses dois N's, ambos na borda, e uma adjacência na diagonal. E você, se você ignora as bordas, ferrou. Tudo bem? Mas, bom palpite. Eu vou manter, então, a ideia original, que é validar a posição, tá? Valida a posição e acabou. Uma vez que validei a posição, claro, né, eu ainda preciso saber se, de fato, eu tenho... Acho que isso eu devia ter feito antes. É que tudo isso eu só faço quando eu tenho um N na posição IJ, né? Então, se a IJ é igual a N...
Então, nesse caso, a resposta continua setada se a I2J2 é diferente de N. E se for igual a N, eu tenho que baixar a flag, né? Beleza? Aqui, então, a gente vai imprimir a resposta. E é a string comece a partida, que eu estou pegando lá da descrição do problema. Ou então, a string reorganize o tabuleiro. E é sempre bom copiar e colar, né, essas strings. Não vai digitar, que senão você vai cometer um erro de digitação e nem vai perceber. Ainda mais nervoso na hora da prova. Beleza? Eu acredito que é isso. Não sei se eu fiz alguma outra besteira. Alguém viu qualquer coisa aí que eu precise arrumar no código? Não? Joia. Vamos compilar, testar. Opa. Não. E onde é que eu salvei esse código? De novo, acho que eu salvei na raiz. Na raiz do diretório. Ai, que bosta. Assim, vamos ver. Compilar, compilou. Criar uma entrada. Mas eu fechei meu Linux. Eita. Peguei a entrada lá no Forces. Agora eu perdi aqui. Coisa chata. Muito bugado meu computador. Organize o tabuleiro, que é a resposta, né? Tem colisão ali de navios. Aqui. Comece a partida. Que também é a resposta. E organize o tabuleiro, que é a resposta, né? Tem gente chegando aí. Beleza, vou submeter o código. Opa. Eu tinha entrado já. Muito bem, que legal. Era só digitalizar a página. Aqui, então. E passou. Aqui eu disse que passou. Aqui está dizendo que está rodando nos testes. Oi, pode falar. Então, só um que você vai ter 4. Você pode dar uma olhada só para mim? Claro, vamos lá no código. Naquele input do carro. Na variável carro, menor ou igual a 4. Uhum. Como você faz ele?
identificar as diagonais? Isso, quer dizer, eu identifiquei todas as direções, todas as diagonais, pela combinação aí de um vetor de diferenças, né, de dois vetores de diferenças. Eu tenho a diagonal 1, 1, a diagonal 1, menos 1, a diagonal menos 1, 1, e a diagonal menos 1, menos 1, que são as diferenças que eu tenho que somar a posição I e J, tudo bem? Para obter cada uma das 4 posições adjacentes. Beleza? Então, para cada posição aí sincronizada, né, nesses dois arrays de diferenças, a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3, eu somo as diferenças na posição IJ, ó, e aí eu tenho a posição I2, J2, e eu faço aqui o teste uma única vez, ao invés de fazer a conta 4 vezes, fazer aqueles códigos porcos, em que você copia a mesma coisa 4 vezes, vai alterando mais ou menos, e enfim, né? Não é muito higiênico, e além de a chance de você botar bug no código ser maior. Né? A gente fez bastante desse tipo de coisa na jornada de iniciação, em algum problema lá que a gente tinha trabalhado com xadrez, né? Então, é bem legal você fazer esses exercícios que envolvem peças de xadrez, porque daí você implementa os movimentos das peças com esses vetores de diferença, fica bem mais fácil, né? Você coloca lá, o vetor de diferenças do cavalo. Então, o cavalo vai ser 1, 2, 2, 1, menos 1, 2, 2, menos 1, 1, menos 2, menos 2, 1, e menos 1, menos 2, menos 2, menos 1. E aí você faz um for iterando de 0 a 7, e você tem todas as 8 posições adjacentes para o movimento do cavalo. Claro que você sempre tem que validar a posição, né? Porque você pode ter que ir para fora do tabuleiro, mas esse tipo de coisa realmente é bastante útil, tá bom? Mais algum comentário, dúvida? Não? Bom, pessoal, a gente fica por aqui, porque a ideia mesmo é deixar vocês treinando o máximo possível na oficina de hoje, né? Então, peguem lá o treino e divirtam-se, tá? E à medida que os balões forem saindo, também avisem, manifestem-se de algum modo que balões saíram. Pessoal que está online também pode continuar online e pode ir reportando aqui, inclusive, no chat, né? À medida que os balões forem saindo, consegui fazer o problema A, consegui fazer o problema B, etc., eu acho que para você poder fazer esses problemas no treino, você precisa entrar nesse grupo lá do Codeforces, que é o grupo Maratonas DF, porque é um contest privado, mas é só entrar no grupo que você consegue fazer o contest, tá bom? Obrigado, pessoal, até logo, então, até mais. Valeu, professor.